Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante todo este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 2/5, volume 1. A fé, a esperança, une-se à caridade, e esta une tudo o que há nas outras duas, de modo a formar uma só, enquanto são três. Eis, ó minha esposa, simbolizada nas três virtudes teologais, a trindade das divinas pessoas. A fé e a esperança une-se à caridade, e esta une tudo o que há nas outras duas, de modo a formar uma só, enquanto são três. Eis, ó minha esposa, simbolizada nas três virtudes teologais, a trindade das divinas pessoas. Depois prosseguiu: se a fé faz crer, a esperança faz esperar, a caridade faz amar. Se a fé é luz e serve de vista à alma, a esperança, que é o alimento da fé, fornece à alma o valor, a paz, a perseverança e todo o resto. A caridade, que é a substância dessa luz e deste alimento, é como aquele unguento dulcíssimo e odoroso que, penetrando por toda parte, aplaca, adoça as penas da vida. A caridade torna doce o sofrer e faz chegar a alma até mesmo a desejar este sofrimento. Então, eu acredito que eu acredito que por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo. Eu acredito que o meu filho, ele vai arrumar um emprego, né? E eu espero em Deus, com paciência e perseverança, né? Então, eu acredito em Deus com perseverança.
espero nele e com paciência e perseverança. E após orientá-lo, né, com muita paciência, para mandar os currículos para todo lugar, para convênio, tudo, e não só para a área dele, né, mas para qualquer área. Então, ajudando, né, ajudando com caridade, amor, né, caridade e amor é a mesma coisa, aceitar qualquer emprego, por enquanto, né, qualquer emprego que aparecer. E, na verdade, eu dou um testemunho aqui, porque ele conseguiu, um emprego, dois na verdade, né? Não na área dele, mas foi o que apareceu, o que Deus mandou para ele, que ele de repente que ele está precisando no momento, né? Então, eu fico muito grata a Deus, porque eu tô aqui vendo a hora do meu filho ter uma depressão, né? Eu tô vendo a todo instante a tristeza dele. Então agora ele já está já encaminhando os papéis, fazendo tudo, né? Já fez exames para admissão, tudo. E aí já mudou um pouco a situação, né? Então, porque a fé é, é, é a luz, né, que nos guia a fazer isso. Desculpem, tá um pouco barulho aqui por causa do vento, tá uma ventania aqui hoje muito forte. A fé, é a luz, né, que nos guia a fazer tudo isso. A esperança é que alimenta e me faz entender, né, o valor, a importância da, daquele ato, né, que eu tô fazendo. Ela me faz entender essa importância, né? A paz que traz, né, a caridade. É a fortaleza, a paz que traz, né, a caridade. É a fortaleza desta luz, né? E deste alimento. E ela também é o unguento, né? O bálsamo que alivia e adoça as penas da vida, né? Mas também a caridade faz a alma até desejar, né? Até desejar a cruz, como, como acontecia com a Luísa, né? A Luísa, ela desejava sofrer, desejava ser crucificada, né? Para reparar, evitar os castigos, os flagelos, né? Aos homens. Então, ela desejava sofrer como alma vítima, ela desejava, ela pedia a Jesus. E, ela ficava triste quando Jesus não mandava, não permitia que ela sofresse, né? A alma que possui a caridade expande o odor, né?
o perfume de Deus por toda parte, suas obras feitas todas por amor, despedem odor gratíssimo, despedem odor gratíssimo. E qual é este odor? É o cheiro do próprio Deus, né? Que mesmo fala. É o perfume de Jesus, é o perfume de Deus, né? As outras virtudes tornam a alma solitária e quase rústica com as criaturas. A caridade, ao contrário, sendo substância que une os corações, mas onde? No próprio Deus, né? A caridade, sendo um unguento perfumado, se expande por toda parte e por todos. Então, a caridade, ela une a todas as outras virtudes, né? Porque as outras virtudes tornam a alma solitária, quase rústica, sem delicadeza, né? Mas com a caridade, tudo muda, né? Como ela é uma substância que expande esse odor balsâmico, né? E então ela tem essa propriedade de une os corações, né? Mas aonde? Onde é que ela une os corações? Em Deus. Ela leva tudo para Deus, né? Ela reúne tudo em Deus, todas as outras virtudes em Deus, né? A caridade faz sofrer com alegria os mais impiedosos tormentos e chega a não saber estar sem sofrer. Então, a Luísa, todos os outros santos que desejavam sofrer, né? Eles estavam, na verdade, cheios de caridade, né? Eles tinham essa caridade, esse amor muito grande. E quando se vê privada dele, diz ao seu esposo Jesus: me sustente com os frutos, como é o sofrimento, porque definho de amor. E em que outra maneira posso te mostrar meu amor, senão no sofrer por ti? A caridade queima, consome todas as outras coisas e até as mesmas virtudes, converte tudo nela. Em suma, é como uma rainha que quer reinar em toda parte e que não quer ceder, ela não quer ceder este reinar a nenhum. Então a caridade, ela faz sofrer com alegria, né? Ela deseja sofrer com alegria e, e deseja esses tormentos, né? Quando não está sofrendo, ela ela chega ela sofre por não estar sofrendo, na verdade, né? E ela pede, né? Ela pede ao seu esposo Jesus, me sustente com os frutos, como é o sofrimento, porque definho de amor. E em que outra maneira posso te mostrar meu amor, se não pelo sofrimento, né? Ela deseja tanto sofrer e, e ela quer a qualquer custo sofrer, né? Então, ela atrai a si todas as outras virtudes. Ela reúne em si todas as outras virtudes, né? E a caridade queima, consome, converte tudo nela. Então, ela é comparada a uma rainha, né? Que ela quer reinar soberana, né? Ela quer reinar sozinha. Então, ela não quer ceder esse posto dela, ela não quer ceder esse lugar de rainha para ninguém. Então, ela é a maior, né? Ela é a maior
de todas as virtudes. Quem pode dizer o que me ficou depois deste falar de Jesus? Só digo que se acendeu em mim tal desejo de sofrer, e não só desejo, senão que sinto em mim uma infusão como uma coisa natural, tanto que tenho para mim como a maior desgraça o não sofrer. Depois disso, naquela manhã, Jesus, para dispor principalmente meu coração, falou sobre a aniquilação de mim mesma. Também me falou sobre o desejo grandíssimo que devia me excitar para me dispor a receber a graça. Dizia-me que o desejo supre as faltas, as imperfeições que possam existir na alma, que é como um manto que cobre tudo. Mas isso não era um falar simplesmente, era um infundir em mim o que dizia. Então ela sentia, a Luísa, ela, depois que ela falou com Jesus, né, se acendeu nela, né, o desejo de sofrer. E não só, né, não só o sofrer simplesmente, mas sim uma infusão, ela sentiu uma infusão como uma coisa natural, mas que se que se impregnou nela, né? Que aí ela passou a considerar a maior desgraça, o não sofrer, o não poder sofrer. E aí depois Jesus, né, falou que ela tinha que dispor o coração, principalmente o coração, para aniquilação, tinha que se aniquilar, né? Aniquilar em si mesma. E falou sobre esse desejo enorme, grandíssimo, né? Que devia excitá-la para dispor a receber a graça. Então dizia-me que o desejo supre as faltas. O desejo supre as faltas e imperfeições que possam existir na alma, que é um manto que cobre tudo, né? Esse desejo grandíssimo, né? Que Jesus infundiu nela de sofrer. É porque o sofrer, na verdade, ele já queima todas as imperfeições, né? E como um manto, que é como um manto que cobre tudo. Mas isso ela sentia, né? Que não era simplesmente um infundir, não era um falar, não era simplesmente por falar, né? Mas ela sentia infundir nela o que Jesus dizia. Então, quando nós temos, né? Nós amamos a Jesus, né? E a gente sente que é capaz de fazer qualquer coisa. Quando nós queremos muito algo, é o tema da passado, né? O último tema falava sobre isso também. Quando nós queremos muito algo, né? Quando nós necessitamos fazer algo, a gente faz qualquer sacrifício, né? Quando a gente quer, por exemplo, tá com algum problema, precisa passar por uma cirurgia, é necessário fazer, né? A gente não quer, mas é necessário. Então, a gente passa a desejar,
aquilo ali, a gente possa desejar fazer aquilo ali, passar por todas as dores, passar por todos os trâmites, né, que necessário para fazer essa cirurgia, porque a gente precisa, é uma necessidade. Então, quando a gente ama a Deus, e não só de palavras, né, a gente passa a amar o sofrimento. Eu ainda não cheguei nessa fase de desejar sofrer, né? Não vou ser hipócrita. Eu não cheguei nessa fase de desejar o sofrimento, desejar qualquer sofrimento, não. Mas eu aceito, eu aprendi, estou aprendendo a aceitar o sofrimento que Jesus me manda, né? É, a, do dia a dia, as coisas do dia a dia, fazer tudo por amor, né? Aceitar por amor. E então, aceitar as cruzes do meu dia a dia, as cruzes que eu já tenho, né? A fazer, aceitar por amor a Jesus, para reparar Jesus, né? Enquanto minha alma se excita, se excitando em ardente desejo de receber a graça, o próprio Jesus queria a graça, o próprio Jesus queria fazer-me. Ele voltou e transportou-me para fora de mim mesma, para o paraíso. E ali, diante da presença da Santíssima Trindade e de toda a corte celestial, renovou o matrimônio. Então Jesus transportou-a, né? Essa graça grande que ele estava preparando ela para receber, né? Através da aniquilação, através do sofrimento. Então, através desse desejo de sofrer, né? Então era justamente para isso, para renovar o matrimônio espiritual, né? Então ele levou, ele transportou-a para o paraíso, né? E, e Jesus tirou o anel adornado com 3 pedras preciosas, brancas, vermelhas e verde, e o entregou ao Pai. E o Pai abençoou, né? Após abençoar esse anel, o Pai entregou para o Espírito Santo. Ele, ele abençoou e o devolveu ao Filho, né? Tinha que passar pelo Filho, né? Então, ele abençoou, devolveu ao Filho, que o Espírito Santo tomou tomou a mão direita de Jesus e pôs o anel no dedo anular de Jesus, né? Depois, ela foi admitida ao beijo das 3 divinas pessoas que a abençoaram. Quem pode dizer minha confusão quando me encontrei diante da Trindade, da Santíssima Trindade? Só digo que assim que me encontrei ante sua presença, caí com o rosto em terra, e ali haveria permanecido se não tivesse sido por Jesus que me animou para ir à sua presença. Tanta era a luz, a santidade de Deus. Só digo isto, as outras coisas, digo isto, as outras coisas deixo porque as recordo confusamente. Então, logo que o Pai abençoou este anel, né, com as 3 pedras vermelhas, eram 3 pedras, verde, vermelha e branca, e entregou ao Filho, né, devolveu a Jesus. Então o Espírito Santo tomou esse anel e colocou
no dedo anular de Jesus. E a Luísa, assim que ela recebeu o anel, né? E ela recebeu o beijo das três divinas pessoas, ela, 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 ela desmaiou, né? Assim que ela se encontrou diante das divinas pessoas, ela caiu, ela desmaiou, ela caiu com o rosto por terra. E então Jesus, e ficou lá, né? Então Jesus veio para animar ela, Jesus a chamou, reanimou, né? Para ir à sua presença. Era um casamento, era uma renovação do matrimônio. Então ela tinha que voltar. Ela estava adornada, né? E ela tinha que voltar, ficar diante de Jesus, né? Para que, se renovasse, para renovar nesse compromisso, esse matrimônio místico, segundo o matrimônio místico, né? E a luz, ela desmaiou porque a luz era tão grande, né? A luz da santidade ali era tão grande que ela não resistiu, ela desmaiou. Ela simplesmente desmaiou com o rosto por terra, né? Ela caiu com o rosto por terra. E depois disso, recordo que passaram poucos dias e ao receber a comunhão, perdi os sentidos e vi a Santíssima Trindade que tinha visto no céu, presente diante de mim. Logo me prostrei ante sua presença, a adorei, confessei meu nada. Lembro-me que me sentia tão abismada em mim mesma que não me atrevia a dizer uma só palavra. Quando uma voz saiu do meio deles e disse: Não temas, dá-te ânimo, viemos para te confirmar como nossa e tomar posse do teu coração. Nossa Senhora! Então, ela, depois de uma comunhão, né? Ela sentiu de novo, ela viu de novo, ela viu o presente diante dela, perdeu os sentidos de novo. Então, o que eu estou reparando aqui, né? Que sempre que ela estava diante da Santíssima Trindade, né? Era tão grande o que ela sentia, a potência, né? Das três divinas pessoas, era tão grande, tamanha era a beleza e potência, que ela desmaiava. Segunda vez, né, que fala, no mesmo texto, que ela desmaiou diante da Santíssima Trindade. Mas o que eles queriam dessa vez, né? Além de inundá-la com essa luz, né? Ela adorou, se prostrou e adorou. E confessou seu nada. Mas ela tinha desmaiado, ela perdeu os sentidos. Bom, ela perdeu os sentidos, ela viu a Santíssima Trindade presente diante dela. Então, ela desmaiou, mas perdeu os sentidos, mas com certeza voltou, né? Porque ela se prostrou diante da Santíssima Trindade, ela adorou e confessou seu nada. Olha que importante, é o que nós somos, é o que nós fazemos o tempo todo, né? Confessar o nosso nada diante de Deus, diante da divina vontade, porque nós não somos nada mesmo. No mesmo instante que nós fazemos algo bom, que a gente faz algo bom em prol de alguém, na mesma hora, se não for pela vontade de Deus, se Jesus não sustentar a gente é capaz de fazer as piores coisas. Essa é
Esse é o nosso humano, né? Então, por isso que a gente tem que confessar, tem que estar sempre no nosso nada, confessar sempre a Deus, né? O nosso nada, e adorá-lo, e estar sempre com Ele a todo instante, né? Porque senão nós somos capazes das piores coisas. E o que a Trindade Santa falou para ela? Dá-te ânimo, anima-te, né? Nós viemos confirmar você, tomar posse do teu coração. Então anima-te, você não tem motivos para ficar aí prostrada, desmaiar, né? Alegra-te, né? Nós estamos aqui, viemos confirmar o teu coração. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 2 de maio. A fé e a esperança une-se à caridade. E esta une tudo o que há nas outras duas, de modo a formar uma só, enquanto são três, igual a Santíssima Trindade. Uma só, enquanto são três. Né? A fé, a esperança e a caridade formam uma unidade. Não tem como separar. Igual não tem como separar o Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três pessoas em uma. Então são três virtudes em uma. Formam uma só, enquanto são três. Fé, esperança e caridade. A fé, a esperança e a caridade. Mistério, né? É um mistério isso aqui. A fé, a esperança e a caridade. Não tem como ficar separando, tipo assim, a fé é o Pai, a caridade é o Espírito Santo, a esperança é Jesus. A gente pode até atribuir, pensar desse jeito, mas não dá para falar assim, só o Pai é a fé, não dá para. É igual as obras que Deus faz, sempre os três estão juntos, concorrem juntos, né, numa obra, igual. Mas sempre tem é atribuída a uma pessoa, por exemplo, a, a encarnação do Verbo é atribuída ao Espírito Santo, a obra de encarnação do Verbo. Então, por obra do Espírito Santo, Jesus, o Verbo se encarnou. Mas ali os três estavam juntos, porque eles não se separam. Então, na redenção é atribuída a Jesus, mas o Pai e o Espírito Santo estavam ali também. Mas por atribuição, entendeu? Você não separa, não tem como separar. Eu ouvi isso, o padre falando isso ontem no curso de catecismo. Por isso que lembrei disso, no curso de catecismo do padre Leonardo. Dessa questão da atribuição, né? E Jesus fala isso também no livro do céu. Ele explica isso. Eis a minha esposa simbolizada nas três virtudes teologais, a trindade das divinas pessoas. Depois prosseguiu. Se a fé faz crer, a esperança faz esperar, a caridade faz amar. A fé faz crer, a esperança faz esperar, a caridade faz amar. Se a fé é luz e serve de vista à alma, a esperança, que é o alimento da fé, a esperança, que é o alimento da fé, fornece à alma o valor, a paz, a perseverança e todo o resto. A caridade, que é o alimento, não, a caridade, que é a substância desta luz e deste alimento, é como aquele unguento docíssimo e odoroso que, penetrando por toda parte, aplaca, adoça as penas da vida. A caridade torna doce o sofrer e faz chegar a alma até mesmo a desejar este sofrimento. A alma que possui a caridade expande o dor por toda parte. A alma que possui a caridade expande o dor por toda parte. Suas obras feitas todas por amor despendem odor gratíssimo. E qual é este odor? É o cheiro do próprio Deus. Nossa, é muito lindo isso, tudo que ele fala, né? Ele vai falando e vai infundindo na nossa alma, que é o que ele falou, que a Luísa falou aqui.
essas palavras vão penetrando na nossa inteligência, assim, na nossa alma e formando isso que ele está falando. As outras virtudes tornam a alma solitária e quase rústica com as criaturas. A caridade, ao contrário, sendo substância que une os corações, mas onde? Em Deus. A caridade, sendo substância que une os corações, mas onde? Em Deus. A caridade, sendo unguento perfumado, se expande por toda parte, por todos. A caridade faz sofrer com alegria os mais impiedosos tormentos, e chega a não saber estar sem o sofrer. E quando se vê privada dele, diz a seu esposo Jesus: me sustente com os frutos, como é o sofrimento, porque definho de amor. E em que outra maneira posso te mostrar meu amor, se não no sofrer por ti? A caridade queima, consome todas as outras coisas, e até as mesmas virtudes, e converte tudo nela. Então você faz tudo por amor. Então consome até as virtudes, porque você é paciente por amor, você obedece por amor. Você às vezes em alguma situação que você não obedece, por exemplo, seu esposo, é por amor também. Às vezes tem uma situação que você não é paciente com seu filho, você não é tão amorosa, tão assim, doce com seu filho, você é mais ríspida. Ríspida no sentido assim de mais enérgica com seu filho ou com seu esposo, mas é por amor também, para ele ficar na ordem, né? Para ele não ser uma pessoa desordenada. Agora eu briguei com minha esposa, eu briguei mesmo, falei com ele, não, você não pode fazer isso. Você tem que pensar nas outras pessoas, não pode ser egoísta. Ele chegou 5 horas da manhã, ele dormiu lá no sofá, pegou no sono, e quando ele foi pra cama, ele falou assim, vou ficar aqui assistindo o jogo, depois eu vou. E pegou no sono, ele chegou na cama 5 horas da manhã, com o celular ligado, uma música bem alta. Eu falei, alto porque tá tudo em silêncio. E eu acordei, eu falei assim, nossa, mas você tem que respeitar o outro que tá dormindo. É falta de respeito. Eu tô dormindo, eu fiquei assustada, acordei, fiquei, nossa, eu fico mal-humorada. Mas aí você fala, você tá pensando em você, você é egoísta, você tinha que aceitar, se resignar. Gente, é caridade. A caridade une tudo a Deus. O quê? Levar a pessoa a Deus. A ser imagem e semelhança de Deus. A ser como Deus. Deus é uma desordem. Ele não respeitar, ele chegar numa pessoa perto de uma pessoa que está dormindo e ele chegar com som, mas e ele pediu perdão e tudo. Não estava tão alto, que não estava, claro que estava alto, pois eu estava dormindo, 5 horas da manhã, tudo em silêncio. Você chega com o celular, põe um fone no ouvido, ou chega com o celular desligado. Você não está com sono, você não quer dormir, fica para lá, deixa a outra pessoa dormir, tipo assim. Então, tudo se converte em caridade. Aí você fica assim, nossa, mas você não foi virtuosa, você não foi mansa com ele. Você não foi caridosa com ele, você não foi mansa. É porque a virtude, o amor converte tudo. A caridade converte tudo, até as próprias virtudes. E, tipo assim, por amor você fala, você corrige. Correção é amor. Como no caso, terminar de ler aqui, a caridade queima, consome todas as outras coisas, e até as mesmas virtudes, e converte tudo nela. Em suma, é como a rainha que quer reinar em toda parte, e que não quer ceder este reinar nenhum. O amor reina, o amor, ele reina, a caridade reina. Então não adianta você ter fé, esperança, igual esse exemplo do filho, né? Interessante esse exemplo. Um exemplo de um filho que está totalmente no caminho errado. Aí você tem fé, tem esperança, tem fé em Deus, acredita na lei de Deus, tem esperança da salvação, tanto para você quanto para ele, quanto para todas as pessoas, mas aí você não tem caridade. Aí você fala, não, caridade, o amor é eu aceitar, é eu fazer o almoço para ele domingo, é eu arrumar um quarto para ele viver aqui na minha casa, com o companheiro dele. Eu aceitar tudo, porque eu tenho que respeitar ele, é meu filho, eu tenho que amar, acolher, passar a mão na cabeça dele. Fingir, aceitar o outro também como meu filho. E não, o amor une tudo a Deus, une tudo em Deus. Então, por amor a Deus, porque essa caridade, a rainha que vai reinar,
que na verdade o que tem que reinar é a vontade de Deus, né? E a vontade de Deus com o amor é inseparável, a vontade de Deus é inseparável do amor, da caridade, como ele explicou no outro trecho. A minha vontade é luz e o amor é o calor. A minha vontade é luz e o amor é o calor. Não tem como separar a luz do calor. Então não tem como separar a vontade de Deus do amor. E do amor e de você amar seu filho, amar a alma dele. Amar a alma dele e levar ele a Deus. Então, se você aceita, passa a mão na cabeça dele e não fala, é falta de caridade. Só que é complicado, porque como foi falado, hoje em dia as pessoas separam isso, não tem essa consciência de que Deus e sua lei é inseparável, que é a vontade dele. A lei de Deus é a vontade dele. Não tem como separar Deus da sua vontade. Essa é a vontade dele, que a gente seja puro, casto, que o casamento aconteça entre homem e mulher. Ele falou no Evangelho, ele falou na Bíblia, homem e mulher. O que Deus uniu, não separe o que Deus uniu. Homem deixará o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, sua esposa. Então é assim a lei de Deus, a vontade de Deus expressa claramente em sua palavra. Então, se a gente descarta isso, você está descartando a vontade de Deus. E descartar a vontade de Deus é descartar o amor. O amor verdadeiro, o amor puro, o amor que é real, puro, é o de Deus. Não existe outro. O amor verdadeiro, Deus é o amor. Ele que é o amor. E não tem como separar a vontade dele do amor. Porque é como a luz e o calor. Então, é falar com o filho. Filho, tá errado. Continua sendo meu filho, eu te amo, mas não aceito. E você morrer falando isso é amor. Vai causar sofrimento? Vai. Que é o que... Mas aí é o que foi falado, né? Esse sofrimento é por amor. Você está sofrendo porque você ama. Porque se você aceitasse, você não ia sofrer, né? Você ia continuar tendo seu filho todo domingo na sua casa, morando com você. Não ia ter esse embate, não ia ter essa revolta dele, não ia ter essa questão de você ser julgado. Você não ia sofrer julgamento do seu filho, nem da sociedade, porque não é só seu filho. A sociedade inteira, muitos iam te julgar de ser uma mãe intolerante. E você pode tem até lei para isso hoje, né? Intolerância, homofobia, não sei o quê. Você pode ser, nossa, muita coisa. Então, é muito sofrimento. Você não aceitar essa situação vem muito sofrimento. Mas esse sofrimento é por amor a Deus, por amor àquela alma, para levar aquela alma para Deus. É perder a vida aqui na terra para ganhar a vida no céu. Então, você aceitar, você vai sofrer, seu filho não vai entender, muitas vezes ele não vai entender. Ele vai entender, às vezes, só depois, só no dia só no juízo particular dele que ele vai entender que era Deus em você, amando ele, querendo levar ele para o caminho certo. Ou então, às vezes, ou às vezes vem um sofrimento, um sofrimento, uma decepção, alguma coisa, vem para a vida desse filho e ele vai entender, minha mãe estava certa. Isso não presta. Isso não presta. Vem a graça de Deus, a luz, o conhecimento, toca ali o coração dele, Deus ilumina e ele entende. Isso não está certo. Isso não é certo. Esse não é o caminho correto. Realmente, eu não estou no caminho correto. Abre os olhos assim, né? Que a fé é a luz da alma, a fé é o olho da alma. Abre os olhos dele assim, tira as escamas e ele vê. Realmente está errado. Vou sair dessa situação. Vou me converter. Se converte, né? Como acontece com várias pessoas, acontece isso. Glória a Deus. Então, aí é muita coisa, muito, muito profunda esse texto aqui, né? Esse texto, porque a caridade, né? Como a Ruth estava falando, essa questão dá pra gente falar muita coisa, muitos exemplos, né? Essa questão das pessoas que ficam guardando alimentos, providências para poder dos 3 dias da escuridão, por exemplo. Tem gente que está já estocando alimento, se preparando para na hora que acontecer a pessoa tá preparada humanamente, de forma humana, com material. Aí tá a fé. Acredita em Deus, acredita nas profecias, a esperança, né, de que se
de que vai passar, que tipo assim, mais uma esperança humana, né? Tem uma fé ali, só que a pessoa, como Jesus falou, a pessoa se torna rústica se não tiver a caridade. Então, tem a fé, mas não tem a caridade. Porque aí, se a pessoa só pensa nela, só pensa na família dela, e se for preciso roubar alimento de alguém, chega a roubar, porque a pessoa fica rústica. Se for só a fé, só acredita que vai acontecer, só acredita em Deus, mas não tem caridade, não tem como separar, porque igual Jesus falou, a fé, a esperança e a caridade forma uma só coisa. Formam uma só coisa. A fé e a esperança unem-se à caridade. E esta une tudo que há nas outras duas. A fé é a substância, o amor, a caridade é a substância da fé e da esperança. É o que forma. É o que forma. Se não, então, assim, se não tem a caridade, não é uma fé assim verdadeira. Se não tem a caridade, porque assim, a caridade é a substância. A caridade é a substância, o que forma a fé e a esperança. Como se fosse assim, ó, se a água, a substância da água é o hidrogênio e o oxigênio. A substância da água é hidrogênio e oxigênio. Se você vê algo que parece com água, por exemplo, vamos pensar assim, ó, pensa assim, ó, a substância da água é hidrogênio e oxigênio, beleza? Ok. Então, se eu ver um líquido dentro de um copo e eu for lá, eu vou olho ali parece água, mas só é água se for formado de H2O, hidrogênio e oxigênio. Água só é água se for H2O, se tiver a substância H2O. Hidrogênio e oxigênio. Se você vê um copo, por exemplo, tem 2 copos na sua frente, um com água e outro com água sanitária. Água sanitária, que boa. Parece muito com água, que boa, parece muito com água. Tanto que se você colocar na geladeira, uma vez meu irmão bebeu, porque ele achou que era água. Tinha uma garrafinha lá com água sanitária, ele bebeu. Parece muito. Parece, mas não é. Então, tá os 2 copos, parece água. A substância daquele outro líquido não é H2O puro. Tem outras coisas e se transformou em outra coisa. Então, se uma pessoa fala que tem fé, que tem esperança, mas essa fé e esperança não tem a substância, não é formado pela caridade, não tem essa substância da caridade, essa fé e essa esperança são falsas. Não é a fé verdadeira em Deus, a esperança verdadeira em Deus, se não tiver a caridade, porque a caridade é o que forma a fé e a esperança. Então, é a mesma coisa, você olha para o copo, aquilo ali é uma água falsa, é uma que boa, ou é aquela água tônica lá, sei lá, outra coisa que parece água, mas não é água. Porque a água é H2O, puramente. Então, fé e esperança é formado por caridade. Se tem outra coisa, se não tem caridade, não é a fé verdadeira em Deus. Tem uma coisa ali que é humana, que é egoísta. Se a pessoa, se não tem amor por Deus, se não tem amor pelo irmão, você não pode dizer que ama a Deus. Se não tem essa caridade que une, que leva tudo a Deus. Então, é muito sério, né, o que Jesus está falando. A fé faz crer, a esperança faz esperar. A caridade faz amar, mas é tudo relacionado a Deus. Se a fé é luz e serve de vista à alma, a esperança, que é o alimento da fé, fornece à alma o valor, a paz, a perseverança e todo o resto. A caridade, que é a substância dessa luz e deste alimento, a fé é luz. A esperança é o alimento da fé. A esperança alimenta a fé, porque se você não espera, você crê, mas você não espera, você passa a não acreditar mais. Se for uma coisa que você não espera receber, por exemplo, você acredita em Deus, acredita que Jesus te salvou. Mas se você não espera que você está salvo, não espera que depois da morte você vai para o céu, você não espera, você não tem esperança do céu, do reino de Deus, você não tem esperança, a sua fé vai acabar morrendo. Porque você não vai ficar acreditando numa coisa que não é sua, que não é seu, entendeu? Você não vai, a sua fé vai morrer, uma fé morta. Então, a fé é a luz que serve de vista à alma, a esperança é o alimento da fé.
A esperança, que é o alimento da fé, fornece à alma o valor, a paz, a perseverança e todo o resto. Porque a esperança de ter, de possuir esses bens que a fé te mostra, te faz continuar. A fé te mostra coisas incríveis. Pela fé você conhece Deus. E a esperança te fala, ele é seu. Ele é seu. Aí você continua, esse alimento da fé continua perseverante, porque Deus é seu. Você tem essa esperança viva de que tudo é seu. Tudo que você está lendo, que você está entendendo é seu. Então você ama. Aí vem o amor, né? A caridade, o amor, é substância desta luz e deste alimento. Como eu falei, igual a água, a substância da água é H2O. A substância da fé e da esperança, que é essa luz e esse alimento, é a caridade. É como aquele unguento docíssimo e odoroso que, penetrando por toda parte, aplaca, adoça as penas da vida. Então, por causa dessa fé, dessa esperança, você ama tanto que você suporta tudo. O amor faz suportar tudo. A caridade torna doce o sofrer e faz chegar a alma até mesmo a desejar este sofrimento, porque no sofrimento, o sofrimento é o termômetro do amor. Como ele falou aqui, a alma que possui a caridade expande odor por toda parte. Suas obras feitas todas por amor despendem odor gratíssimo. E qual é este odor? É o cheiro do próprio Deus, que Deus é o amor. Então, se você ama com esse amor, caridade, você expande o perfume de Deus, porque Deus é o amor. E Deus vai estar amando. O amor que você vai ter é o amor de Deus. As outras virtudes tornam a alma solitária e quase rústica. A fé e a esperança. Porque você, sem a caridade, você só pensa em você. Você acredita, espera, mas não ama. Então você, por causa dessa fé, você até pisa nas pessoas. Por causa dessa fé, você não tem caridade, às vezes, de ter misericórdia das pessoas que não entendem. Se você só tem fé em Deus, mas você tem, por exemplo, a família para cuidar, você vai deixar de cuidar da sua família porque você tem que cumprir seus deveres. Você acredita em Deus, espera, mas você não ama o próximo. Então, por causa dessa fé, das virtudes, né? Você tem uma virtude da piedade, você quer rezar, você vai largar sua família de lado. Seu esposo às vezes não é convertido, não se converteu. Aí, mas você tem fé e aí você passa por cima dele, se coloca ele de lado. Você deixa ele para trás. Ah, ele não acredita em Deus, então eu não quero nem dormir com ele. Para mim, ele não tem valor nenhum, porque ele não quer ir comigo na igreja. Então eu vou sozinha, que ele que se dane. Então você se torna uma pessoa rústica, porque perde a caridade. Né? Você passa a obedecer o esposo de jeito nenhum. Ele não acredita em Deus. Então, para mim, o que ele fala não tem valor nenhum. Você se torna rústica, solitária, você se isola das pessoas. Porque elas não acreditam no mesmo que você acredita. Porque elas não vão para a igreja como você vai. Então você se isola. Fica uma pessoa ríspida. Isola, fala assim, para mim não tem valor nenhum. Você nem conversa com as pessoas. Nem conversa, porque são todos pecadores. Você olha para você e se sente até melhor que os outros. É tudo pecador, tá tudo perdido, tudo vai para o inferno. Porque só vai para o céu quem crê no nome do Filho de Deus. E essas pessoas não creem no nome do Filho de Deus, então elas já estão perdidas, Jesus. Aí você vai na Bíblia e está lá escrito: essa é o julgamento, né? Quem crê no Filho de Deus está salvo, quem não crê está condenado. Então você condena todo mundo por causa da falta de caridade. Você condena todo mundo. Essa pessoa não crê em Jesus? É lá de outra religião? Não é católico? Condenado. Condenado, condenado, condenado. Só isso, é isso, você se isola das pessoas. Nem conversa com essas pessoas. A caridade faz sofrer com alegria os mais impiedosos tormentos e chega a não saber estar sem o sofrer. E quando se vê privada dele, diz a seu esposo: me sustente com os frutos, como é o sofrimento, porque definho de amor. E em que outra maneira posso te mostrar meu amor, se não no sofrer por ti? A caridade queima, consome todas as outras coisas e até as mesmas virtudes e converte tudo nela. Em suma, é como uma rainha que quer reinar em toda parte e que não quer ceder de reinar nenhum. Quem pode dizer o que me ficou depois deste falar de Jesus? Só digo que se acendeu em mim tal desejo de sofrer, e não só desejo, senão que sinto em mim como uma infusão, como uma coisa natural.
tanto que tenho para mim como a maior desgraça o não sofrer. Depois disso, naquela manhã, Jesus, para dispor principalmente o meu coração, falou sobre a aniquilação de mim mesma. Também me falou sobre o desejo grandíssimo que devia me excitar para me dispor a receber a graça. Dizia-me que o desejo supre as faltas e imperfeições que possam existir na alma, que é como um manto que cobre tudo. Mas isto não era um falar simplesmente, era um infundir em mim o que dizia. Enquanto minha alma estava se exercitando em ardentes desejos de receber a graça que o próprio Jesus queria fazer-me, ele voltou e transportou-me para fora de mim mesma, para o paraíso. E ali, diante da presença da Santíssima Trindade, toda a corte celestial renovou o matrimônio. Jesus tirou o anel adornado com as 3 pedras preciosas, branca, vermelha e verde, e o entregou ao Pai, que o abençoou e o devolveu ao Filho. O Espírito Santo me tomou a mão direita e Jesus me pôs o anel no dedo anelar. Depois fui admitida ao beijo das 3 divinas pessoas e me abençoaram. Quem pode dizer minha confusão quando me encontrei diante da Santíssima Trindade? Só digo que assim que me encontrei ante sua presença, caí rosto em terra, e ali havia permanecido se não tivesse sido por Jesus que me animou para ir à sua presença. Tanta era a luz, a santidade de Deus. Só digo isto, as outras coisas deixo-as porque as recordo confusamente. Depois disso, recordo que passaram poucos dias e, ao receber a comunhão, perdi os sentidos e vi a Santíssima Trindade, que tinha visto no céu presente diante de mim. Logo me prostei ante sua presença e adorei e confessei meu nada. Lembro-me que me sentia tão abismada em mim mesma que não me atrevia a dizer uma só palavra, quando uma voz saiu do meio deles e disse: Não temas, dá-te ânimo. Viemos para te confirmar como nossa e tomar posse do teu coração. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.